Olá, eu sou Suzane Faita, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Planalto Catarinense e apresento Eureka, o podcast que vai falar de pesquisa, ciência e educação. Não só para quem faz ciência, mas também para quem tem curiosidade pelo conhecimento. Por que pesquisar? Para quê? O que muda na minha, na sua, na nossa vida com a pesquisa científica? Muita coisa. Mas não sou eu quem vai responder essas questões. Para isso, convidamos o professor Jaime Dresch, que é coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação da Uniplac e doutor em Educação. Em tempos de isolamento social por conta da pandemia do coronavírus, este podcast foi gravado, cada um na sua casa. Olá, professor, seja muito bem-vindo ao Eureka. Olá, Suzane. É uma satisfação estar aqui conversando contigo, ainda que de forma remota. Eu penso que o importante nesse momento é mantermos formas de interação, usando nossa criatividade e as tecnologias digitais de informação e de comunicação da melhor forma que a gente puder. Eu cumprimento também a todos e todas que nos ouvem. Para começar nossa conversa, às vezes as pessoas têm dificuldade em entender o que é ciência, porque parece que não faz parte da vida delas. Explica o que é ciência para a gente compreender melhor? Bom, é óbvio que a ciência está presente em nossas vidas, mas às vezes a gente precisa falar sobre essas coisas que são óbvias. A ciência, ela está tão presente em nossas vidas que nós já nem percebemos. Eu diria até que o ser humano contemporâneo tornou-se completamente dependente desse conhecimento científico. Mas o que é isso que nós chamamos de ciência? De um modo bastante simples, nós podemos compreender que se trata de um tipo de saber. Um saber entre tantos outros. Embora muitas pessoas reivindiquem o saber científico como sendo o único saber digno de valor, existem outras formas de saber. Vou dar alguns exemplos. O saber popular, o saber dos povos ditos primitivos, o saber da prática, ligado a determinados ofícios, o saber artístico, a sabedoria relacionada à experiência de vida. Enfim, existe um conjunto de saberes não científicos e que são classificados muitas vezes como senso comum. Existe aí um risco que corremos frequentemente na academia, o de rotular tudo o que não é científico como sendo senso comum. E a partir desse enquadramento que nós fazemos, nós fechamos muitas portas para esses diversos tipos de saberes. A academia, ela costuma repelir tudo o que é considerado senso comum, tentando fazer, assim, uma limpeza, né? Deixar esses outros saberes do lado de fora, para não contaminar o espaço da produção do conhecimento científico. Esse conhecimento que é hierarquicamente colocado como superior. Felizmente, existem muitos pesquisadores hoje em dia que reconhecem o valor dos diferentes saberes, que tentam aproximar esses outros saberes em suas pesquisas. Certamente, a ciência possui determinadas regras, e é por isso que nem todo conhecimento pode ser chamado de científico. Existem certos procedimentos que os cientistas devem seguir, existem certos protocolos, tradições, normas, formas de agir e principalmente uma postura ética. Essa postura ética deve pautar todo o trabalho de pesquisa. Portanto, nós podemos dizer que a ciência é um campo de produção do conhecimento que tem um funcionamento bastante específico e que depende muito de certos rituais de validação por parte daqueles que integram esse campo.
Uma pessoa, então, ela não pode fazer ciência sem o reconhecimento dos seus pares. Até porque não se produz conhecimento científico para ser guardado. É preciso divulgar esse conhecimento. Quanto mais esse tipo de conhecimento circula, mais valor ele adquire, pois assim ele pode ser utilizado, questionado, ampliado. Aliás, é bom salientar que a ciência não produz verdades, pois todo conhecimento científico deve ser refutável. O que isso significa? Que determinada teoria ela pode ser colocada à prova e pode ser superada por outra teoria. As teorias científicas existem para descrever o mundo em termos científicos, e dessa forma, elas não podem ser compreendidas como verdades. Verdades que nunca sofrem alteração, essas não podem fazer parte do campo científico. E por que a pesquisa é tão importante na vida das pessoas? A pesquisa científica, assim como eu já tinha mencionado acerca da ciência, faz parte das nossas vidas. Nós naturalizamos a presença dela no nosso cotidiano e então nós já não percebemos a sua presença, mas ela está lá. Quando nós lemos uma bula de remédio, uma série de pesquisas serviram de base para aquelas informações sobre um determinado medicamento. Todos os equipamentos que nos cercam foram resultado de uma infinidade de pesquisas. As políticas públicas, sejam elas de saúde, educação, segurança, habitação, econômicas, sociais, culturais, todas elas resultam de uma série de pesquisas de diversas áreas do conhecimento. As aulas das professoras e dos professores, seja em que nível ou modalidade forem, elas foram pensadas a partir de teorias educacionais, as quais foram alvo de pesquisa. Quando ligamos a TV e assistimos a programas que ouvem diversos especialistas, eles se basearam em pesquisas científicas para analisarem todo tipo de situação. Atualmente, eu diria que a pesquisa científica ela está mais presente no nosso cotidiano. A pandemia e o isolamento social nos levaram a perceber, como a gente nunca tinha percebido antes, a importância da pesquisa. Tragicamente, essa situação também nos tem revelado como deveríamos ter focado mais na defesa do conhecimento científico de modo geral e também no financiamento da ciência. A maioria da população está percebendo, diante das graves consequências, quais foram os resultados da falta de investimento em áreas estratégicas para o desenvolvimento do Brasil. Em momentos de crise, normalmente são evidenciados muitos erros do poder público. No Brasil, um dos grandes erros foi cortar drasticamente os investimentos em pesquisa científica. Houve, inclusive, a disseminação de um discurso sobre a hierarquia das áreas da ciência. Isso levou a uma depreciação das ciências humanas. E é justamente essa área que tem pesquisado e apontado os perigos da desvalorização da ciência, ou ainda a ameaça que representa para a população direcionar a produção científica priorizando os interesses do mercado apenas. Percebo que a ciência vem sendo atacada nos últimos anos, pois estamos passando por um período de ascensão de um discurso neoconservador. Esse discurso tem ganhado força entre os setores da sociedade que não aceitam mudanças, que se promovem e visam se fortalecer com base no resgate de certos valores do passado e também de certos códigos morais. Em certo sentido,
eu percebo que existe sim a garantia de liberdade de expressão em nosso país, que é garantido pela Constituição Federal. Todavia, não se pode defender a generalização de certas verdades. Por exemplo, podemos falar das pesquisas de diversas áreas relacionadas às questões de gênero. Essas pesquisas têm contribuído muito para a compreensão de situações histórico-culturais bastante complicadas, especialmente a violência contra as mulheres e contra a população LGBT. As teorias feministas têm inclusive levantado outras questões relacionadas a essa violência, como a desigualdade social, que é profunda no Brasil, e o racismo estrutural. Enfim, o que eu quero dizer é que houve um conjunto de estratégias que tentaram e tentam minar o investimento em pesquisas relacionadas aos estudos de gênero. Dentre as estratégias, forjou-se inclusive a expressão, conhecida por todos, ideologia de gênero, algo que não passa de uma desonestidade intelectual. Felizmente, houve uma vitória recente no Supremo Tribunal Federal, onde foi declarada a inconstitucionalidade de uma lei municipal que proibia as discussões sobre gênero na escola. Na prática, essa decisão garante que as práticas pedagógicas possam sim se beneficiar do conhecimento produzido no campo científico sobre as questões de gênero. Este é apenas um exemplo, que envolve uma das grandes polêmicas do momento. Mas eu gostaria de ressaltar que todas as áreas do conhecimento são relevantes para a nossa vida, e não há sentido em privilegiar uma ou outra área. Você coordena o programa de pós-graduação em educação na Uniplac. Que tipo de pesquisas são realizadas no mestrado? No mestrado em educação, nós realizamos pesquisas científicas na área da educação. Isso significa que utilizamos conhecimentos de diversas áreas em nossas pesquisas. Elas sempre estão direcionadas para alguma questão educacional. A educação é uma área muito ampla. Ela engloba diferentes sub-áreas. Eu posso citar algumas delas que trabalham com os fundamentos da educação: história da educação, psicologia da educação, sociologia da educação, filosofia da educação. Há também outras sub-áreas, dentre elas algumas que estão presentes nas pesquisas que nós fazemos no nosso mestrado, são elas: política educacional, formação de professores, didática, currículo, educação ambiental, alfabetização, gênero e sexualidade, educação infantil, movimentos sociais, educação e comunicação, educação e arte. Como se pode ver, é possível pesquisar uma infinidade de questões dentro da área da educação, e as pesquisadoras podem dialogar com muitas áreas do conhecimento. E como essas pesquisas melhoram a vida da sociedade? Em geral, as pesquisas realizadas pelas nossas mestrandas ou mestrandos surgem a partir de algum problema percebido no cotidiano da sala de aula. Existe inicialmente, por parte das mestrandas e mestrandos, uma vontade de mudar o mundo, isso é natural. Entretanto, durante o processo de formação das pesquisadoras e pesquisadores, cada vez fica mais claro para eles e elas que as suas pesquisas precisam seguir todo aquele rigor acadêmico de que eu falei anteriormente. E que a função das pesquisas realizadas no mestrado é, antes de tudo, colaborar com o campo científico. Além disso, há o papel social da pesquisadora e pesquisador, que são formados no mestrado. Essas pessoas, elas levam com elas uma missão muito importante, a de olhar para a realidade com uma perspectiva problematizadora, buscando resolver os problemas do cotidiano não mais de uma forma aleatória. A gente percebe que as respostas, então,
não podem vir como um truque de mágica ou surgir espontaneamente de mentes consideradas brilhantes. Diante de um problema, uma pesquisadora ou pesquisador deve estar preparado para compreender o contexto histórico-cultural e as implicações sociais e políticas de uma determinada situação. Deve estar preparado e preparada não para dar respostas prontas, mas, antes disso, para fazer as perguntas mais adequadas no sentido de compreender aquela realidade. Com essa atitude, espera-se que a pesquisadora ou pesquisador possa colaborar para tornar a educação pública mais democrática, pois não se pode responder nada na educação sem que as cidadãs e cidadãos estejam envolvidos. Afinal, uma das mais importantes funções da pesquisa científica em educação não é se apropriar da educação, mas sim produzir as condições necessárias para devolver a educação para a população. Muito importante essas reflexões. Obrigada, professor, pela participação. O Eureka fica por aqui, mas antes temos o Momento A Coruja Quer Saber, em que os nossos convidados dão dicas de filmes, livros, podcasts, entre outros. A dica do professor Jaime inicia com um filme de 2019, O Menino que Descobriu o Vento, e que está disponível na Netflix. E conta a história de um menino autodidata que se apropria dos conhecimentos científicos para produzir energia eólica. A outra dica é o livro Minha Breve História, uma autobiografia de um dos maiores cientistas contemporâneos, Stephen Hawking, que morreu em 2018. Esse episódio teve edição de som de Jari Júnior. Muito obrigada, até a próxima!